Irmãos, tudo bem? Estamos de volta aí para mais um culto, na verdade. Eu que tenho acompanhado aqui de Itatiba, como muitos irmãos sabem, eu congreguei na Igreja Batista Oásis por 23 anos. Em 2017 eu fui morar em São Paulo, mais precisamente no município de Itatiba, aqui no interior de São Paulo. E hoje eu congrego na primeira Igreja Batista de Itatiba. Mas o meu coração sempre será da Igreja Batista Oásis. Sempre recebo visita dos irmãos, muitos já vieram aqui em casa, já passamos alguns momentos juntos. E estamos vivendo um momento difícil, para todos nós, para todo o país, para todo o mundo, que é esse problema do coronavírus, mas que vai passar. Deus está no controle de todas as coisas. Me pediram para falar sobre a minha passagem, um momento marcante na Igreja Batista Oásis. É claro que tem muitos, 23 anos não dá para resumir em um vídeo curto. Então pediram para eu escolher um. E ele está aqui na minha mão. Quem não se lembra, Dia que nós lançamos esse CD, dia que nós gravamos, lançamos na igreja. Na verdade foi numa escola, vocês lembram? Fui lá numa escola, ao lado da igreja. Foi um momento muito marcante para mim. Um momento inesquecível, que até hoje eu colho frutos desse trabalho, dos momentos que nós vivemos e dos testemunhos que as pessoas dão ao ouvirem esse CD. Então é nesse espírito, irmão, que eu vou falar uma frase que está no início do CD. Eu sei que você vai se lembrar e nós vamos juntos louvar ao Senhor. Você está pronto para oferecer o teu louvor ao Senhor? Então vamos juntos, vamos louvar o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Você está pronto para oferecer o teu louvor ao Senhor? Então vamos juntos! Recebe, Senhor, o nosso louvor! Com alegria viemos te adorar, Senhor. Com alegria viemos te entregar louvor, pois tu és digno de toda adoração, Senhor. Recebeste louvor, Senhor, recebeste louvor. Com as vozes a canto e celebração, nossas mãos levantando em gratidão, pois tu és digno de toda adoração, Senhor. Recebeste louvor, Senhor, recebeste louvor. Vamos te oferecer louvor para te agradecer. Louvor para te agradecer. Com alegria viemos te adorar, Senhor. Com alegria viemos te entregar louvor, pois tu és digno de toda adoração, Senhor. Recebeste louvor, recebe, Senhor. Senhor, recebeste louvor. Com as vozes a canto e celebração, nossas mãos levantando em gratidão, pois tu és digno de toda adoração, Senhor. Recebeste louvor, Senhor, recebeste louvor.
você maior não há. Eu só quero, Senhor, te entregar. Vamos te oferecer louvor para te agradecer. Vamos te oferecer louvor para te agradecer. Te agradecer. Boa noite, estamos aqui gravando esse vídeo para a nossa igreja Batista Oásis, né? E vamos aqui, né, falar um pouquinho da nossa trajetória nela. Estamos nela desde 2009, né? E graças a Deus fomos acolhidos lá nela. E hoje a gente veio fazer, né, essa homenagem a ela. Boa noite, irmãos. Realmente nós estamos juntos na igreja desde 2009, onde grandes coisas Deus fez por nós. Onde nós conseguimos batizar nossos 3 filhos, onde nós casamos, onde que a Célula F1 nos acolheu de uma forma grandiosa em 2009, quando nós chegamos. Depois eu fui abraçada pelo Colégio Batista Oásis. Graças a Deus podemos fazer parte dessa obra, dessa grande obra que nasceu no coração de Deus. Igreja Batista Oásis, Colégio Batista Oásis, eles se entrelaçam nas nossas histórias de vida. Eu sou muito grata por tudo que vivo, tanto no colégio quanto na igreja. Boa noite a todos. Eu tenho uma palavra que para definir todos esses 11 anos vivenciados dentro da igreja de agradecimento e de muito aprendizado, principalmente. E lá onde eu pude vivenciar tanto na igreja quanto no colégio praticamente todo o meu ensino fundamental e também meu ensino fundamental da igreja, da Bíblia, da Palavra de Deus, e onde eu, participando da escola bíblica dominical, eu aprendi muito sobre a Palavra de Deus, me aprofundei sobre a Palavra de Deus, que acabou até me convencendo a me batizar um dos dias mais importantes da minha vida, onde que eu pude aceitar oficialmente Jesus como meu único e suficiente Salvador. Também tive aprendizados na embaixada, onde que eu tenho muito agradecimento e muito carinho também, onde aprendi demais sobre a Palavra de Deus, e vai estar sempre no meu coração, porque uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. E infelizmente é meu último ano, mas sempre vai estar comigo a embaixada. Boa noite, meu nome é Miguel e eu queria falar sobre tudo que eu aprendi na Igreja Batista Oásis. Todos os dias que eu fui para a igreja, que eu fui para os embaixadores do Rei, como eu aprendi, e que isso teve um grande ensino para mim, e que tudo que eu aprendi sobre igreja, sobre Deus, foi na Igreja Batista Oásis. E eu só quero agradecer. E é isso. Muita saudade, povo. Saudade. Glória, majestade, força, honra e poder. Adore o Senhor aí. Adore, igreja, ao Senhor. Cante louvores. Glória, majestade, força, honra e poder. Glória a Jesus. Venceu a morte, o pecado destruiu, nos estendeu o sol.
Carminha e essa é a minha família, o meu esposo Jorge e minhas netas Raíssa e Larissa. Já faço parte da Igreja Batista Oásis há uns 17 anos, mas o momento que mais me impressionou na Igreja Batista Oásis foi a parte da comunhão. É importante, é muito bom, graças a Deus. A parte que eu gosto também muito dos grupos familiares, da reunião dos grupos familiares. E a parte que mais me impressionou na igreja, quando eu cheguei na igreja, foi o acolhimento. Como eu fui acolhida na igreja. Até hoje, a igreja que me acolheu muito bem. Estamos aqui, ó Deus. Estamos aqui, igreja, para louvar e adorar ao Senhor. Adore aí na sua casa. Adore na sua existência. Adore aonde tu estás. Eis-me aqui na presença. A pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei. Só pra ficar assim, vosso justo, sempre és obrigado, Pai. Obrigado porque estamos aqui mais uma vez te louvando, te agradecendo, Pai, teu nome, Pai. Na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei.
meus irmãos, o meu nome é Alexandre, essa é minha esposa Luciana, essa é minha filha Evelyn. Nós estamos na Igreja Batista Oásis há 4 anos, mais ou menos. Nós conhecemos a Igreja Batista Oásis através do colégio, onde a minha filha fazia parte. E achei muito interessante essa integração entre 2 ambientes tão importantes para nós, a escola e a igreja. E então nós passamos a fazer parte também dessa igreja que tem abençoado tanto nossas vidas. Lá nós temos vivido momentos muito marcantes. Porém, eu gostaria de destacar um momento que para mim é mais importante. Foi o dia em que a Evelyn ela fez a sua confissão de fé, confissão pública de fé diante dos irmãos, através do batismo. E não há bênção maior para um pai e para uma mãe do que ver seus filhos no caminho do Senhor, no caminho da verdade. Nesse mundo, nesta terra, a maior bênção para nós, o maior presente de Deus para nós, além de nossa salvação em Cristo, é claro, é ter nossos filhos no caminho da verdade, no caminho da salvação, no caminho da palavra genuína. E o que significa para nós a Igreja Batista Oásis? Uma família, né, onde nós fomos acolhidos, onde nós sentimos ali o calor dos irmãos, o acolhimento, a atenção, o carinho, a convivência, a comunhão. É uma família. Parte da grande família de Deus, da qual nós fazemos parte, da qual nós participamos por meio de Cristo Jesus, por meio da sua graça maravilhosa. Um abraço para os irmãos e espero vê-los em breve. Estamos com saudade. Não há Deus maior, não
Deus. Glória. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Agradeço pela oportunidade de estar orando agora ao Senhor. Quero te pedir pela nossa igreja, pelo nosso pastor Paulo César, pela família dele, que Deus visite ele com a graça, com saúde. E quero te pedir também que o Senhor abençoe os enfermos da nossa igreja, que o Senhor possa estar visitando eles com a tua graça, com a tua cura. Visita cada um, Senhor, deles. E também te peço pelos enlutados, ó Pai. Vai de encontro, ó Pai, a cada um que está sofrendo com as perdas, né? Que Deus possa estar consolando os corações. Venha ser com cada um deles, Pai. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, derrama tuas bênçãos sobre nós. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hino do nosso cantor cristão 171, Avivamento. Obrigado a Deus. Meus queridos irmãos da Igreja Batista Oásis, nós queremos dizer em primeiro lugar a todos vocês que a nossa oração tem sido que o Senhor Deus guarde os nossos corações na sua santa e bendita paz. Nesses momentos que nós estamos vivendo, o povo de Deus tem esse privilégio. O Senhor Jesus Cristo disse isso quando na cruz, deixando-nos assim a sua santa e bendita paz, para que pudéssemos passar e enfrentar todas as lutas que teríamos nesse mundo presente. E hoje eu quero, nessa oportunidade, meditar com os irmãos na palavra de Deus e falar sobre a graça de Deus. A graça que nos salvou, a graça que nos sustenta todos os dias. E eu quero hoje falar sobre um outro aspecto da graça que é muito importante que nós, como filhos de Deus, saibamos para podermos cooperar com Deus. Quando a palavra de Deus diz que nós cooperamos com Deus, no sentido de filhos obedientes, na nossa salvação, eu quero falar desse aspecto da graça educadora, a graça que nos educa. Eu vou ler o texto da epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e, como eu tenho dito, não ouça só a palavra de Deus com os seus ouvidos, ouça também com o coração. Misture isso tudo com fé, é muito importante. E agora nós vamos utilizar também da leitura. Então nós temos essas portas ou janelas para nossa alma, não é?
que exatamente, em primeiro lugar, a nossa disposição de querer ouvir a Deus. Primeira coisa muito importante, nós mantemos o nosso coração, a nossa mente desejosa, disposta a querer ouvir a palavra de Deus e, portanto, ser abençoado por ela. E aí você tem outras janelas, como disse, os olhos, você lê, isso, os seus ouvidos, quando você lê em voz alta, como eu vou fazer agora, para que por esses meios todos nós possamos ser assim abençoados e firmados na palavra do Senhor. Então o texto diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, algumas versões diz educando-nos, que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. O apóstolo Paulo, dando este conselho aqui no final do texto ao jovem Tito, ele diz que Tito deveria falar desta forma, e a ideia aqui, quando ele diz exorta e repreende com toda autoridade, é que Tito fizesse isso fazendo de forma uma pressão urgente. Ele fala como que mostrando que é uma necessidade urgente, a igreja está atenta a essas verdades que foram ditas por ele. Mas, como disse o nosso assunto, ele fala dessa graça maravilhosa que vivemos nela, e esta graça, ela nos educa. Eu quero que você preste atenção nesse verso de número 11, e eu quero ler esse verso de novo na tradução, na linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, que ele diz assim, olha bem: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina, ou nos educa, a abandonarmos as descrenças e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. A ideia então da graça como algo que nos educa é algo bem dinâmico. Às vezes nós nos distraímos, ou alguns, por não conhecer essa verdade, limita a questão da salvação a alguma coisa simples, do tipo: eu era um pecador, Jesus Cristo me salvou. Alguns dizem até simplesmente: eu aceitei Jesus no meu coração e agora eu vou para o céu. Eu agora estou indo para o céu, está tudo certo. E limita a realidade da vida cristã a isto. Mas nós, pela palavra de Deus, sabemos que vai muito mais além disso. A graça que nos salva, ela também nos educa para esta vida. Ela nos educa para o enfrentamento desta vida. E nesse sentido eu quero falar então que uma espiritualidade ou uma religiosidade em que ela está baseada muitas das vezes em amor próprio ou interesses próprios, ela é falsa, ela chega mesmo a ser diabólica. A verdadeira religiosidade, o verdadeiro relacionamento com Deus e com a sua graça, está baseado que a decisão que será tomada por nós, ou as decisões tomadas por nós, elas não serão em função de preferências próprias, mas em obediência a Deus. E eu queria então, nessa minha breve palavra, dizer que quando esta graça de Deus, ela começa a trabalhar no nosso coração, para lá da realidade, da convicção salvadora, porque ela vai para lá disso. E quando eu falo de convicção salvadora, eu tenho em mente não só esse aspecto de sermos tirados das trevas e transportados para o reino dos céus, mas para o reino do Filho do seu amor, ou seja, há uma dinâmica de vida a ser vivida.
Mas muitas pessoas não entendem dessa forma e elas traduzem o relacionamento com Deus, a sua vivência com Deus, como sendo simplesmente ser um crente que agora ele lê a Bíblia, ele faz orações, ele canta canções, ele participa de atos litúrgicos que são praticados em um determinado local que chamamos ou de salão de culto ou de templo em dia e hora marcados. Mas não é assim que devemos pensar quando pensamos nessa graça. O relacionamento com Deus verdadeiro, a verdadeira espiritualidade, a tradução correta para o nosso entendimento deveria ser de uma vida que é vivida em obediência constante a Deus, que é demonstrada em comportamentos diante dos homens em qualquer lugar que nós estivermos. Por isso a importância da educação que a graça fornece. O mais fervoroso crente num culto coletivo pode ser o mais frio quando se tratar de mostrar compaixão àquelas pessoas que estão em seu círculo mais estreito de relacionamento. Então, isso não seria e não será, em hipótese alguma, verdadeira espiritualidade. Então, quando falamos de graça que nos educa, ela fala do nosso relacionamento com Deus. E a primeira coisa que vemos assim, Jesus nos ensinando para que essa graça funcione, nos educando, é aprendermos a renunciar a nós mesmos. A renunciar a nós mesmos. Então agora eu quero trabalhar uma analogia, nós que somos pais, que temos os nossos filhos, com relação a essa vida que devemos viver para poder permitir, para poder cooperar com Deus nessa educação que Deus, através do seu Espírito, quer nos dar, visto que já nos deu a sua graça salvadora. E Ele, como nosso Pai, Ele quer exatamente que nós, seus filhos, sejamos formados à semelhança do seu caráter. Quando nós pensamos então, como pais, em relação aos nossos filhos, a pergunta que sempre me fiz e penso que os pais fazem e se fazem é esta: quais as características mais importantes que, como pais, nós gostaríamos de ver em nossos filhos? Eu sei que muitas características podem aparecer e eu não tenho intenção aqui de listar e de esgotar esse assunto. Isso vai variar muito. Mas permitam-me, a partir daquilo que entendo, daquilo que vejo nesse texto que li, quando a palavra de Deus, no verso 12, diz que essa graça que nos educa, que nos traz salvação, ela nos ensina, ela nos educa a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, e para que vivamos neste presente século, ou seja, nesse presente momento, né, ou seja, em qualquer circunstância, nós possamos viver de forma sóbria, justa e piamente. Então eu quero, a partir desse texto, pensar em 3 características que, por analogia, eu entendo que Deus deseja ver em nós como seus filhos, e nós como pais, né, aqui na terra, queremos ver em nossos filhos. Então eu vou pensar desta forma, a partir dos nossos filhos. A primeira delas, a primeira característica, é a da obediência. A graça de Deus que opera em nosso coração, ela trabalha e deseja e vai trabalhar até que de fato nós tenhamos um coração que seja totalmente submisso e obediente a Deus. Mas antes de eu prosseguir, eu quero te levar à visão do Calvário. Eu quero te levar a que você sempre esteja na sua mente pensando em Cristo Jesus. Lembre-se que o Pai disse:
Este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Nós não podemos nos ver no nosso relacionamento com Deus fora de Cristo Jesus. Nós não conseguiremos, de fato, imaginar um padrão que agrade a Deus se não olharmos insistentemente, plenamente para Cristo, para o que Ele é, para o que Ele fez, para o que Ele significa para o Pai, e tudo isto por causa do que Ele viveu enquanto aqui neste mundo. Então veja, a primeira característica, como disse, é a característica da obediência. Eu acho que todo pai, todos os pais, quando desejam algo para o seu filho, eles desejam que esses filhos cresçam e sejam obedientes. E é natural a gente saber isso, né? Que nossos filhos nascem, no primeiro momento, o que nós temos de obrigação? Cuidar deles, alimentá-los, protegê-los. Mas não significa dizer que já a partir do momento em que os tomamos nos braços, não comecemos ali a educá-los. Eu acho muito lindo, não quero dizer que isso é regra, tem que ser assim. Mas algumas mães conseguem, por exemplo, quando vão levar a mamadeira para o seu bebê, já desde aquele momento criam o hábito de, antes de dar a mamadeira, ou até mesmo entregar o seu seio, colocar o seu seio à disposição do bebê, orar e agradecer ao Pai por aquele alimento, e isso em nome daquela criança. E vão fazendo isso de tal forma que, com o passar do tempo, algumas crianças já começam a corresponder no ato da gratidão e da obediência, porque estão já desde novinhas sendo educadas. Então elas sabem que naquele momento, antes de mais nada, a mamãe vai fazer a oração de gratidão quando a compreensão já começa a chegar. Então a educação é alguma coisa que ela, por parte do educador, ela acontece por ele, por iniciativa dele, não propriamente daquele que vai ser educado. O que eu quero dizer com isso é que Deus trabalha o tempo todo por vários meios para que nós possamos entendê-lo, entender o seu caráter, entender o que ele deseja para nós, porque ele diz que são só coisas boas, como nós desejamos para os nossos filhos, e obviamente ele já começa a nos educar em todos o ambiente, em todas as realidades da vida. Então o que esse pai está esperando? Que este filho possa, no momento em que chegar à compreensão das coisas e começar a ter a compreensão das coisas, ele se tornar um filho obediente. Não é isso, irmãos? Não é isso que nós amamos ver em nossos filhos? Hoje eu sou pai de 3 filhos adultos, graças a Deus, junto com o Luciano temos 9 netos, uma bênção maravilhosa. Mas qual é o nosso maior prazer? É vermos que nossos filhos são obedientes e que a nossa educação os levou a respeitar os seus pais, a respeitar a vida como ela é, sobretudo a amar a Deus, a servir a Deus. Tudo que nós queríamos é que eles se tornassem filhos obedientes. Então esse é o maior prazer. E a graça, ela trabalha em nós, exatamente nos levando para esse primeiro ponto, para esse primeiro momento. Esse é o desejo de Deus. A graça de Deus se há manifestado, verso 11, trazendo salvação a todos os homens. A salvação é para que nós estejamos livres dos males desta vida, exatamente porque somos filhos que obedecem a Deus. E qual é o propósito de Deus? Em nos ensinar, em nos dar a sua palavra, para que nela meditemos. Não é para que o nosso coração seja guardado das corrupções, das maldades e das mazelas do pecado, o que resume deste mundo? Então, esta é a primeira característica que a graça trabalha em nós, para que tenhamos um coração obediente. Em segundo lugar, o que nós queremos ver em nossos filhos? É que os nossos filhos, à medida que vão sendo educados por nós, aprendendo, eles possam então agora se tornar filhos
dóceis. A palavra é essa. Jesus, eu disse que deveríamos olhar para ele era meigo, ele era doce, ele era amigo. E em primeiro lugar, a sua ação de amizade, de carinho, de amor era para com o Pai. Não é uma coisa maravilhosa quando nossos filhos se tornam adultos, mas eles foram educados e aprenderam isso, eles se relacionarem conosco, demonstrando por nós, seus pais, carinho, amor, atenção, respeito, cuidado. Não é uma coisa gostosa quando experimentamos isso como pais? Certamente foi isto que Deus quis dizer quando disse: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer, e acrescenta: a ele ouvi. Vocês devem ouvi-lo. E o que foi que Jesus nos ensinou? Se você nunca pensou nisso, a relação judaica com Deus nunca foi de aproximar os judeus dessa visão de que Deus era o nosso Pai. Sim, para eles Deus era um ser soberano, criador de todas as coisas, aquele que dirigia Israel. Mas Jesus é quem trouxe essa ideia de Deus como um Pai amoroso e um Pai que ama. E portanto Jesus demonstrava isso, amor pelo Pai, carinho pelo Pai, e tudo que ele queria era estar o tempo todo, através da obediência, mostrando esse carinho para com o Pai. É isso que Deus quer ver nos seus filhos. Nós temos que demonstrar, por isso que a palavra diz que nós somos chamados a viver de forma piedosa, exatamente demonstrando com atitudes simples no dia a dia que nós amamos a Deus, que somos gratos a Ele por o termos como nosso Pai. E vemos isso de forma bela, tremenda em Cristo Jesus. Agora, misturado a essa realidade da docilidade de Jesus, da meiguice de Jesus, nós vemos a ideia do relacionamento. Porque como pais, o que nós pretendemos? Exatamente que nossos filhos aprendam a ser amáveis, dóceis, não só em relação a nós, mas em relação também à sociedade, àqueles com quem eles vão conviver. São educados para manifestar isso, são relacionáveis. E veja, quando Jesus, olhamos para ele, demonstra amor ao Pai, por obediência vem à terra, o que nós encontramos em Jesus quando por ele fomos encontrados? Não é um ser que, como homem, demonstrou todo o carinho, todo o amor por nós, ainda que fôssemos rebeldes, pecadores diante de Deus? Veja se não é assim quando nós olhamos Jesus entrando, por exemplo, na casa de um Zaqueu que era discriminado por ser um coletor de impostos, pela sociedade onde vivia, discriminado, abandonado, tido como um ladrão, um homem irreparável, mas Jesus o encontra, Jesus o ama, Jesus se relaciona com ele. Não foi assim com aquela mulher na beira do poço, não foi assim também com aquela mulher que ia ser apedrejada, não foi assim com tantos outros, e também não foi assim comigo e contigo, meu irmão, que não merecíamos essa graça de Deus, mas esse Filho de Deus, Jesus Cristo, por ser obediente ao Pai, por ser amável, por ter aprendido do amor do Pai, que o Pai é amor. Como é que João, na sua epístola, define Deus? Ele define assim: Deus é amor. Jesus viu o Pai é amoroso, então como Filho ele vem e ele nos ama. Então essa relação, ela de amor e de obediência, ela ganha dois extremos, eu vou colocar assim, em que, sendo Jesus o nosso intercessor, ele está de um lado amando o Pai e do outro lado nos amando como seus irmãos. Essa educação então da graça nos leva a sermos agora imitadores de Cristo, nessa ideia em que somos seres crentes, filhos de Deus, que amamos ou procuramos amar o nosso Pai. Somos ensinados, lutamos por isso. Não estou dizendo que como Cristo já o alcançamos, mas nos esforçamos e temos plena convicção de que chegaremos lá.
Chegaremos a essa realidade de amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Chegaremos lá. Então, amamos a Deus, mas no outro extremo, por causa dessa graça que nos educa, nós então aprendemos com o Filho educado de Deus, Jesus, o relacionamento. Amar o nosso próximo, ir em busca do que é melhor para ele e, sobretudo, ir em busca daqueles nossos irmãos que ainda não estão no conhecimento dessa graça salvadora e educadora que nós já temos e já recebemos. Então, amados, essa é a palavra neste momento de que precisamos olhar para Jesus e pensar nele como este filho, obediente, amoroso e relacionável. Como cristãos, como filhos de Deus, vamos imitá-lo, nos esforçar para que em tudo sejamos obedientes ao nosso Pai, dóceis no nosso relacionamento com o nosso Deus e com os nossos irmãos, mas também relacionáveis, como Cristo, indo em busca daqueles irmãos outros que ainda estão em posição de rebeldia. E para concluir então, falando sobre esta graça educadora, eu quero dizer que ela veio exatamente nos salvar. Ela traz salvação. Pense na salvação como algo assim. Essa ideia de se viver sobriamente, justamente e piamente, que é o resultado dessa educação fornecida pela graça, é a ideia de salvação. É isso que é ser salvo. Eu quero dizer isso numa frase. O ato salvador, o ato de conversão, é quando nós fomos tirados do inferno. A palavra de Deus diz, nós fomos transportados do reino, do domínio das trevas, melhor dizendo, para o reino. Isto é, nós fomos tirados do inferno. Mas a educação que a graça nos fornece agora é tirar o inferno de dentro de nós, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, entende? Então, que esta graça de Deus, e essa é a nossa oração, possa estar acontecendo na minha vida, na sua vida, nos educando para a vida eterna e para a glória de Deus. Como é que você tem sido filho de Deus? Como muitos filhos que somente foram gerados ou foram trazidos ao cuidado dos seus pais, mas daí para frente a única relação é essa: é meu pai porque cuida de mim, porque me colocou nesse mundo, ou porque me sustentou, ou como Jesus, é meu pai porque tendo me gerado, me educou, eu o imito e temos uma relação de igualdade, de identificação e de comunhão. Que tipo de filho é você? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, para que você seja encontrado como um filho amado de Deus e que ama a Deus. Amém? Amém.